muito tempo, bastante tempo, ela e o saudoso pastor Walter, no ministério em São João. No ministério deles, nós damos muitas graças pela vida da irmã Zeli entre nós, e assim como também agradecemos a Deus pela vida dos demais, porque é um privilégio para a igreja receber nesta manhã os irmãos como membros, e é realmente uma alegria imensa. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito, é o que Paulo disse escrevendo aos Efésios, e é com esta porção bíblica que quero saudá-los também nesta agradável manhã. Quero convidar os irmãos para a leitura da palavra de Deus, para a nossa reflexão. Nós ouvimos sempre que igreja é uma comunidade de fé que deve reger-se ou pautar-se pelo amor. Nós sempre, quando gostamos de alguma coisa que alguém faz, dizemos, não é, que a pessoa faz por amor. E às vezes nós repetimos isso em alguns momentos. Eu estou aqui tocando por amor ao Senhor. Eu estou aqui pregando por amor ao Senhor. Eu fiz aquilo outro por amor ao Senhor. E algo que me chamou a atenção bastante, nós tivemos na igreja uma irmã que ficou com a sua mãe 132 dias no hospital. E ela era filha única. Então, os filhos dela, ficavam momentos para descansar, mas ela não quis deixar ninguém lá, ela quis ficar com a mãe até o fim. Foi, na verdade, um desgaste muito grande, mas ela disse, Deus renova as minhas forças a cada dia, porque eu faço por amor à minha mãe. E a gente diz isso, não é? Mas outras irmãs lá da igreja se dispuseram, me procuraram, se fizer uma escala, eu vou lá para ajudar, para dar o suporte, mas ela preferiu ficar com a mãe. E a gente diz, que maravilha, não é? Como a pessoa ama para fazer coisa assim. E quando a gente ama, realmente o que faz não é sacrifício, não é penoso o que se faz por amor. Não é, pode cansar, desgastar, mas não é penoso o que se faz por amor. As pessoas olhavam para a igreja primitiva e, diante das ações, comportamento, atitudes, diziam, referindo-se aos apóstolos, como eles se amam. Referindo-se à igreja, como este povo se ama. E às vezes, quando nós percebemos que alguém não foi assim tão bem tratado como se espera, afirmamos, faltou amor, faltou amor. Então, qual é o sentido disso para a vida cristã? Qual é o valor do amor para o cotidiano, para o dia a dia? O que é uma igreja de Jesus fazer as coisas por amor? Fazer as coisas por amor é fazer de conta que não existe o que existe? Não, isso não é amor, isso é conivência. Fazer as coisas por amor é, na verdade, passar a mão por cima de tudo? Também não é amor. Mas seria expressão de amor ser exigente em demasia? Também não é amor. O justo equilíbrio entre as ações, na prática, reflete amor. Quando nós estendemos a mão para alguém, independente de quem seja, e de como a pessoa esteja vivendo ou venha a reagir, também pode ser expressão de amor, e creio que seja expressão de amor. Quando nós percebemos o que a outra pessoa leva na alma, é expressão de amor.
porque só vai se incomodar com o outro se existir amor. E a igreja precisa ser uma comunidade de amor. O reino de Deus precisa ser um reino de amigos, porque nós estamos todos no mesmo barco, caminhamos na mesma direção, e é preciso que as nossas ações sejam motivadas pelo amor. É porque amamos que saímos cedo de casa e estamos aqui. Amamos àquele que é o nosso Salvador. É por amor que nós relevamos certas coisas, compreendemos algumas ou várias coisas. É por amor. É por amor que a gente renuncia. É por amor que os erros das pessoas precisam ser para nós de menos valor do que a própria pessoa. As falhas, os erros, precisam ser para nós de menos valor do que a própria pessoa. Porque a naturalidade é esta: nós olhamos e avaliamos conforme aquilo que os nossos olhos conseguem captar, nosso raciocínio consegue descrever. E se a pessoa caminha direitinho, nós abraçamos e gostamos, etc., elogiamos, temos alegria de tê-la por perto. Mas se a pessoa não caminha direitinho, a gente quer ficar distante. Mas quem mais precisa do meu amor não é quem caminha direitinho comigo, é quem caminha mais tortinho, é quem caminha com mais dificuldade, precisa mais do meu amor. Se você tem alguém na sua família dando problemas, esta pessoa precisa mais do seu amor do que de suas críticas. E quem ama, procura caminhar um pouco mais. Jesus disse que devíamos caminhar uma milha a mais. Às vezes nós somos tão exigentes, às vezes somos tão intransigentes, que perdemos muita coisa com isso e por isso. Me lembro, quando cheguei no pastorado onde estou já há alguns anos, tinha um rapaz que me deu assim algum trabalho. E ele cismou de colocar um alargador na orelha. E já estava um negócio praticamente assim, aquele buraco que dava para ver. E quando ele subia para tocar, era um negócio, o que eu ouvia, ele tocava, mas tocava o povo para reclamar comigo. E eu tinha que ir equilibrando aquilo, tal. E um certo dia ele chega no gabinete: quero falar com o senhor, pastor. Eu disse: pois não, entra. Entrou, sentou, o que você deseja? Ele disse: eu quero dizer ao senhor que eu sinto que Deus me chamou para ser pastor. Eu tomei um susto, mas segurei as pontas. E se tem certeza que Deus te chamou para ser pastor? Tem. Tá bom. Orei com ele, e agora, como é que eu falo com a igreja? E agora, como falo com a igreja? E aí que fui postergando. E aí ele veio: pastor, as aulas começaram, e aí? Eu vou conversar contigo. E empurrei mais aquele ano. Chegou o ano seguinte, ele disse: pastor, e eu não tinha mais como. E que luta para a igreja aprovar. E os irmãos diziam: mas não pode. Eu disse: eu sei. Mas vamos ter um pouquinho de paciência.
mas o senhor tem que fazer ele tirar. Eu disse, eu não posso, porque se eu fizer ele tira para mim, mas não tira para ele. Eu preciso trabalhar para ele tirar para ele, não para mim. E aí foi. Um dia ele chegou lá no gabinete e disse, pastor, estão me criticando no seminário. Eu disse, esquece isso, rapaz. Deixa essas críticas para lá. Você está em paz com isso? Estou incomodado. Disse, então agora é a hora de você pensar nisso. E não avancei na conversa. Ele me procura de novo. Quando ele procurou, eu disse, vem cá, você quer ser pastor para que tipo de igreja? Ele disse, toda a igreja. Eu disse, será que esta igreja aqui, onde você é membro, te aceitaria como pastor assim? Eu disse, um ponto só, tinha outras questões. Ele disse, não. Então, se você quer ser pastor, então é preciso que se você acha que uma igreja não te aceita, é preciso que você esteja refletindo sobre você, para poder estar a serviço de Deus e à disposição de Deus. Mas não disse para ele tirar aquelas coisas. E aí ele volta adiante, mas já voltou sem as coisas todas, etc. E eu elogiei, parabenizei, e convidei para ele pregar numa quarta-feira. E ele foi lá para frente e pregou um sermão lindíssimo, lindíssimo. Quando ele terminou de pregar, eu disse, irmãos, se nós não tivéssemos paciência com ele, não teríamos hoje sido abençoados por este sermão. Este moço hoje é pastor. É pastor. Todas aquelas coisas deixou para trás. Mas, se não houvesse paciência e amor, talvez não tivéssemos aquele pastor. Aquele pastor. Estou dizendo isso, irmãos, para deixar claro que nós somos diferentes. Tem coisas que eu gosto e os irmãos não gostam. Tem coisas que alguns gostam e outros não. E é possível que tem coisas que vocês tenham preferências, ou tenham preferência, que eu não sou simpático. Mas o que é mais importante? As nossas diferenças ou o amor que nos une? O amor tem que ser maior do que as diferenças. Mas tem algumas coisas que a igreja não pode transigir, e o amor não pode ser levantado para facilitar tais coisas, como por exemplo, a igreja não pode negociar doutrina bíblica. Doutrina não se negocia. Doutrina é palavra de Deus imutável, não se negocia. Agora, costumes, coisas, a gente precisa ter habilidade para tratar disso sem que isto ocasione rupturas, sem que machuque, sem que isto traga dificuldades. Por exemplo, disciplinar alguém é falta de amor? Claro que não. Agora, a maneira como se disciplina pode configurar falta de amor. Se a disciplina é para abençoar, para corrigir e ajudar, é expressão de amor. Mas se for para punir, para castigar, não é expressão de amor. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele disse, meus irmãos, se algum homem for surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando para ti mesmo, para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo.
Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Gálatas 6, de 1 a 3. Vós que sois espirituais, devem encaminhar de maneira diferente. A maneira diferente é em amor. Veja o que Paulo nos está dizendo, que não deve encaminhar. É preciso encaminhar, é preciso ajudar, é preciso corrigir, mas com o espírito de mansidão, olhando para si mesmo, ou seja, em amor. E aí o texto que leio nesta manhã diz assim: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, jamais acaba. Mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três. Porém, o maior destes é o amor. 1 aos Coríntios, capítulo 13. Este texto é reconhecido como um dos mais expressivos poemas dedicado à beleza e à exuberância do amor. O amor tem sido usado por muita gente como uma espécie de arma facilitadora de conquistas aventureiras, o que chamamos
de satisfação pessoal. Não existe uma palavra que tenha um poder tão expressivo do que esta, o amor. Usam a chamada chave do amor para abrir cadeados enormes, grandiosos, para abrir coisas, para facilitar tantas coisas. Até os que querem enganar utilizam-se de um discurso de amor para ludibriar, para facilitar seus golpes, suas ações, nada apreciáveis ou elogiáveis. Muitos usam o amor como uma arma facilitadora de suas conquistas. Mas também, se olharmos para os textos produzidos por poetas, nós vamos chegar em um chamado Mário Quintana, e ele disse que o amor é quando a gente mora um no outro. Já dissera Mário Quintana, o amor é quando a gente mora um no outro. Como igreja, é assim que nós vivemos. Nós precisamos viver tendo o outro como parte de nós, como parte do nosso dia a dia, como parte de nossa família. Não é apenas uma pessoa que nós encontramos em uma organização religiosa chamada igreja, porque a igreja é muito mais do que isso. A igreja é o corpo de Cristo e todos nós dele somos integrantes. Então eu posso parafrasear a expressão sábia deste poeta, quando diz que amor é a gente morando um no outro. Amor é quando a gente mora um no outro. Para o grande e aplaudido Luís de Camões, amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. É preciso viver o amor não como retórica, amor não como instrumento facilitador de discursos. É preciso viver o amor na prática, com sinceridade, entendendo que o amor é como um imã que aproxima os seres, é como um imã que nos liga, que nos aproxima. Pedro, o apóstolo, certa feita ele tirou uma espada da bainha para defender Jesus. E ele disse que ele daria por Jesus a sua própria vida, que ele morria no lugar de Jesus. As coisas foram acontecendo, as coisas foram se desdobrando, e então, quando Jesus já estava ali, sendo conduzido pelas autoridades, e alguém diz que ele, Pedro, era um dos que caminhava com Jesus, ele disse: eu não sei do que se trata, não sei de quem vocês estão falando, eu nunca vi este homem, não sei nada sobre ele.
eu não tenho nada com ele, daria a vida. E negou e disse as palavras todas. Jesus olha para ele, não diz palavra alguma, mas olhou para ele. E os olhos de quem ama falam muito mais do que qualquer voz. E então Jesus, em um olhar, comunicou-se com ele, disse tanta coisa. E ele caiu em si, começou a chorar. Ele, na verdade, lembrou-se de tudo e se arrependeu. Mais adiante, Jesus disse a ele: Pedro, você me ama? Ele disse: sim, eu te amo, Senhor. Jesus pergunta de novo: Pedro, você me ama? Ele disse: sim, eu amo o Senhor. E Jesus pergunta de novo, e ele diz: sim, tu sabes de tudo, tu sabes que eu te amo. E em todas as vezes que Jesus perguntou se ele o amava, Jesus disse a ele uma coisa muito significativa. Jesus disse: cuida dos meus cordeirinhos, cuida das minhas ovelhas, cuida dos meus. Por que será que Jesus falou assim com ele? Porque Jesus queria que ele saísse exatamente do campo das palavras, que ele saísse do campo exatamente das promessas. Jesus desejava que ele saísse do campo do discurso e viesse para o campo da prática. Cuida das minhas ovelhas, ou seja, você me ama, então faça alguma coisa que mostre o seu amor, porque antes você dizia que me amava e você não fez nada. Você não fez nada que provasse o que estava dizendo. Você apenas disse, mas não fez nada que corroborasse com suas palavras, que justificasse suas palavras, que materializasse suas palavras. Quando falamos de amor na vida cristã, estamos falando de discurso. Estamos falando de algo que materialize as palavras, algo que mostre na prática que realmente amamos. Nós precisamos zelar uns pelos outros. Nós não podemos expor os nossos irmãos. Nós não podemos expor pessoa alguma. Quem ama não faz isso. E vida cristã pautada pelo amor é assim. Eu citei Mário Quintana, eu citei Camões, mas eu vou citar agora o mais importante de todos, de todas as pessoas, de todos que pisaram nesta terra. Eu vou citar Jesus, o nosso Senhor. Para Jesus, amor é doação. Para Jesus, amor é entrega. Para Jesus, amor é olhar para o outro com compaixão, com carinho e compaixão. Para Jesus, amor é dar-se por alguém. Para Jesus, amor é oferecer-se sem esperar recompensas. E foi exatamente o que ele fez. Exatamente o que ele fez. Ah, mas eu não sou Jesus. Eu sei que não sou, mas eu sou servo de Jesus. Ah, mas eu não sou Jesus, mas as virtudes de Jesus, elas se constituem em espelho para mim, em motivador de ações. Por isso que eu preciso aprender com Jesus, que amor é doação, é entrega, é proteção, é cuidado, é oferecer-se sem esperar recompensas. E para o apóstolo Paulo, autor desta epístola,
especialmente deste texto, capítulo 13, a rainha exatamente da produção paulina. Para ele, o amor é a base de toda a construção da vida. Para Paulo, o amor é a base de toda a construção da vida. É bem mais do que qualquer sentimento, porque o sentimento está fadado a passar, mas o amor jamais. Diz no final do texto que a fé vai terminar, porque no céu eu não precisarei de fé. A esperança vai terminar, no céu nós não precisaremos de esperança, mas o amor permanecerá, porque a Bíblia diz que Deus é amor, e Deus é Senhor dos céus e da terra. Onde Deus está, o ambiente é de amor, porque a ambiência de Deus é de amor perfeito. E se nós vamos morar no céu, e vamos, nós vamos para a ambiência do amor. E esta ambiência do amor, que vamos dela desfrutar lá, ela precisa ter início aqui. Ela precisa ter início aqui, porque nós sabemos. Porque onde Jesus está, a glória de Deus está. E onde está um salvo por Jesus, está ali um portador do amor. Nós precisamos entender, à luz do que Paulo disse, que amor não é mais do que sentimento, é atitude, é garra, é bem querer. Amor é investimento. Amor é investimento. Então, qual a importância do amor para mim, como crente em Jesus Cristo? Qual a importância do amor para a igreja de Jesus? Qual a importância do amor para o irmão, para a irmã, para o senhor, a senhora, para você, para nós? Qual a importância do amor? O amor é importante para nós, porque ele descreve a essência do melhor, a essência do bem. A Bíblia diz que Deus é amor e é a essência da perfeição. A essência da perfeição divina, o autoexistente, o eterno, ele se mostra como amor. Então eu preciso entender que amor não é uma realidade periférica. Amor não é algo corriqueiro ou passageiro. Amor, na verdade, é a essência. E é importante para nós, por quê? Porque quem pratica o amor está sempre praticando a essência do melhor. A igreja, quando estende a mão para alguém, ela está demonstrando a essência do melhor. A igreja, quando ampara alguém, é a essência do melhor. A igreja, quando aconselha alguém, é a essência do melhor. Quando apresenta o evangelho a alguém, é a essência do melhor. Quando a igreja chora com o outro, é a essência do melhor. Quando a igreja oferece o ombro, é a essência do melhor. Quando a igreja age com justiça, mas com prudência, com sabedoria, é a essência do melhor. A igreja, quando encaminha alguém, é a essência do melhor. E eu, como igreja, como vou colocar isso na prática? Vou colocar isso na prática quando não me torno insensível aos outros, quando não me mostro egoísta, querendo só para mim, quando me mostro como alguém que está preocupado com os demais, não para tomar conta dos demais, mas para valorizar os demais. Isto é a essência. Nós cremos no Evangelho, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nós cremos no Evangelho, que é, na verdade, a personificação do Senhor. Nós cremos no Evangelho, porque o Evangelho traz
o brilho da luz divina para dissipar as trevas. E nós então somos os carregadores deste luzeiro que é o Evangelho. E isto é expressão de amor, quando nós olhamos para os outros e percebemos nos outros a imagem do Deus invisível. Quando percebemos nos outros o retrato do Senhor, não tem como tratar mal um retrato do meu Senhor. Não tem como ser indiferente para com o retrato do meu Senhor. Esse retrato do Senhor sou eu. É o Senhor, a Senhora, você, cada um de nós. Amor é aproximar-se da essência, é evidenciar essa essência. Por isso que é amor. E o amor é importante também, porque ele motiva a valorização do outro. Versículos 1, 2 e 3 do texto lido. Ele valoriza, motiva a valorização do outro. Eu não sou mais importante do que ninguém em aspecto nenhum da vida. Nem na estrutura de igreja sou mais importante por ser o pastor. Na verdade, como pastor, eu sou servo do Senhor e servo dos servos do Senhor. Nessa escala, vocês estão numa condição melhor do que a minha. Porque vocês são servos do Senhor e eu sou servo do Senhor e dos servos do Senhor. Mas o que eu estou dizendo aqui, é que o amor é importante, porque ele valoriza, motiva a valorizar o outro. Se eu amo, eu vou ver o outro sempre como expressivo, como maior, como mais. Eu não devo me considerar superior a ninguém, maior do que ninguém. Mas quando eu olho motivado pelo amor, eu vejo o outro maior do que qualquer um possa ou venha avaliar. Eu preciso olhar e vê-lo maior, melhor. Ah, mas e as falhas e erros? Eu preciso. Por quê? Porque eu não posso olhar para ninguém e ver a falha ou o erro como sendo maior do que a pessoa. A pessoa é maior. Quando se ama, a gente tem este olhar direcionado pelo amor, até porque Jesus não encontrou nada neste mundo de bom, e a Bíblia diz que Ele nos amou primeiro, como nós éramos, e éramos todos perdidos, acabados, destruídos, caminhando a passos largos para o inferno, e o Senhor olhou para nós, e Ele nos valorizou. Ele nos valorizou. Eu não sou um qualquer. Você não é um qualquer. Você é um santo do Senhor. Você é a expressão da glória do Senhor. Você é o retrato do Deus invisível. Você é a coroa da criação do Senhor. Você é encanto dos olhos do Senhor. E se eu olho para você, motivado pelo amor, eu vou te valorizar. Eu vou te valorizar. E isto a igreja não pode se esquecer nunca. Ela não pode se esquecer nunca. Olhar motivada pelo amor para valorizar e não machucar. Para valorizar e não diminuir. Para valorizar e não desprezar. Para valorizar e não causar males. Ah, mas se alguém fizer isso? Este alguém agora precisa ser alvo do seu amor, para que você veja a pessoa de forma diferente. Às vezes a gente só quer que a estrada tenha uma única mão. Certo dia, eu ouvi uma pessoa reclamando de outra, passou por ela na rua e não cumprimentou. E eu disse, será que ela não te viu? Não sei, mas não quis falar comigo. Não, eu disse, por que o senhor não falou com ela?
Ora, se ela tinha a obrigação de falar contigo, será que você não tinha obrigação de falar com ela? Às vezes você vai caminhando, vem outro, ele pode estar distraído, não te viu, por isso não falou. Aí você já acha que ele não quis falar, mas se você falasse, se tivesse distraído, ele acordava no momento, e como vai, etc. Acabou o problema. Mas é sempre o outro que tem que render, que tem que crescer. Mas eu preciso fazer isso. Então, se eu falhar contigo, na verdade eu falhei. Não fale comigo. Não falhe comigo. Não cometa esta falha comigo. Se eu falhei contigo, mostra o seu amor para comigo. Ou seja, ou eu ganho daqui para lá, ou eu ganho de lá para cá. Ou você ganha daqui para lá, ou você ganha de lá para cá. Quando a gente coloca o amor como motivador e para valorizar o outro, nós vamos sempre ganhar. Se eu não puder ganhar do outro para mim, eu vou ganhar de mim para o outro, porque a minha ação vai ser uma ação em amor para que o outro acorde também. Sabe, meus irmãos, aqui o apóstolo Paulo está dizendo que se tivesse as condições todas, e ele cita aqui uma série de coisas. Ele diz que o homem poderia falar qualquer língua possível. Ele diz que alguém podia profetizar, pregar, exortar, etc. Mas se não tivesse amor, nada disso teria valor algum. E aí eu quero, sem prejuízo da hermenêutica, eu quero dizer o seguinte: se o irmão tiver todas as virtudes, se o irmão tiver todas as facilidades, mas se não agir com amor, nada do que você tem, valor algum terá. Nada do que eu tenho vai ter valor algum, se eu não fizer por amor. Pode pregar bonito ou feio, não vai ter valor nenhum, se não fizer por amor. Pode fazer o que for, dar o que quiser, ofertar o que quiser, dizimar o quanto for, se não fizer por amor, não tem valor algum para o Senhor. Valor algum para aquele que vê o coração. Pode ser ou ter qualquer coisa, se não amar, não há sentido nisso, ou seja, não há sentido no que tem. Por isso que o amor é importante, ele motiva a valorização do outro, a valorizar o outro, mas também, caminhando para o encerramento, ele proporciona maturidade no relacionamento, versículos 4, 5 e 6, vai proporcionar maturidade nos relacionamentos. O que tem de homem imaturo no trato de sua esposa e filhos, o que tem de esposa imatura no trato de esposo e filhos, o que tem gente imatura nos lares, na igreja, o que tem de gente imatura. Se você der um sorriso mais largo, acha que está debochando. Se você fica sério, acha que você é uma espécie de maracujá de gaveta, todo enrugado que não faz nada. Ou seja, nós temos que ir além disso. Ah, ninguém falou comigo da igreja, não volto naquela igreja. Eu não sou crente em pessoas. Eu sou crente no Senhor. Se não falou comigo, quem perdeu foi ela ou ele. Se não sorriu para mim, foi ele ou ela quem perdeu, não fui eu não. Eu não sou o máximo, mas eu tenho consciência de que sou servo do Senhor, e não posso ficar derretido por coisas que façam. Eu não posso ficar arrasado, destruído, deixar o meu foco porque alguém não falou ou usou, enfim, não é por aí. Eu tenho maturidade, não sou infantil em minha fé. Quem conhece o amor do Senhor,
já cresceu no Senhor. Quem conhece o amor do Senhor já passou do que a Bíblia chama de rudimentos, do leitinho, da papinha da criança, do recém-nascido. Nós já nos alimentamos com alimento sólido, ou seja, não somos crianças, nós não somos infantis, nós não somos isso, nós já temos maturidade para entender o que é certo, e maturidade para não permitir que o errado nos enrede e destrua ou cause transtornos à nossa vida. Mas como salvo, igreja do Senhor, eu preciso tomar cuidado para não causar esse tipo de coisas para ninguém. Mas se alguém causar esse tipo de coisa, eu preciso entender que eu já tenho maturidade o suficiente para entender que o meu Senhor está acima disso, que meu compromisso com Ele está acima dessas coisas. Equilíbrio diante das circunstâncias. Quem tem maturidade tem equilíbrio diante das circunstâncias, e todo relacionamento, ele tem ajustes, e todo ajuste traz alegria e tristeza. Todo ajuste traz contentamento e lágrimas. Todo ajuste, ele às vezes causa dor, todo ajuste, mas é preciso ajustar, porque nós temos maturidade. Os irmãos vão receber no tempo próprio um novo pastor. Começo, como se diz, tudo são flores. Depois vêm os ajustes. E aí um não gosta, outro não gosta, outro gosta, enfim. Mas a igreja já tem maturidade o suficiente para entender que os ajustes passando, as coisas voltam ao normal. Mas não é só da igreja com o novo pastor, é com a liderança também, em casa, em qualquer lugar. Os ajustes incomodam, os ajustes mexem com a gente, os ajustes às vezes deixam a gente meio irritado, mas nós precisamos ter maturidade para administrar as tendências, para não nos deixarmos levar pelas circunstâncias. É preciso equilíbrio, prudência, porque as pessoas com maturidade, elas sempre vão atravessar as crises e celebrar as vitórias. Mas quem não tem maturidade, só vive enredado às crises, só vive no meio dos problemas, e raramente celebra, eu ia dizer que nunca, mas raramente celebra uma vitória. Não tem paciência para aguardar o problema passar, ou ser administrado. Nós conhecemos o amor, e praticamos o amor, tendo o Senhor como nosso espelho. Por isso, nós vamos evidenciar maturidade em nossos relacionamentos. O texto diz que é preciso ser paciente, não ser ciumento, não ser inconveniente, não suspeitar mal, não se alegrar com a injustiça. Esta é a recomendação do Senhor. E quem tem maturidade proporcionada pelo amor, vai ser paciente, vai aguardar o momento melhorar, e melhora, vai aguardar a tempestade passar, e passa, vai aguardar a crise ser superada, e é superada, vai aguardar chegar um bom momento, e ele chega. Mas quem não tem paciência para isso, acaba fugindo, acaba causando uma confusão danada e não vê nunca algo bom. E eu termino dizendo que o amor é importante, porque ele nos conduz na superação das nossas diferenças. O versículo de número 7 diz: tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nos conduz
na superação das diferenças. Já imaginaram os irmãos, se fôssemos todos iguais, não teria graça. Seria uma coisa monótona, uma coisa sem sentido, tudo igualzinho, tudo igual. Não, nós somos diferentes mesmo, graças a Deus por isso. Eu gosto de uma coisa, você gosta de outra, graças a Deus por isso. Agora nós precisamos respeitar as diferenças, porque aquele que está em nós é maior do que as nossas limitações, do que as nossas diferenças. É preciso, em nome do amor, fazer o quê? Saber sofrer. Certa feita, eu estava começando o meu pastorado. E aí, em uma reunião da associação, tinha dois irmãos conversando, um pastor e um outro irmão muito conceituado da cidade, uma pessoa muito influente. Eles dois estavam conversando. E eu estava sentado perto. E daí a pouco eles estavam falando alto. Aí, aquele senhor dirigiu o seu pastor da seguinte maneira: fulano, por que o pastor fulano de tal não demora nos ministérios dele? Este ano eu já fui em 2 posses dele, em um ano. 2 posses em um ano, por que ele não demora? Aí aquilo eu disse, que coisa difícil de responder. Aí o velho pastor disse assim, olha fulano, sabe por que ele não demora em lugar nenhum? Porque ele não aprendeu a sofrer. Quem aprende a sofrer, fica. Não significa dizer que a vida seja de sofrimento e as coisas de sofrimento, mas é verdade, se a gente não aprender a sofrer, não fica em lugar nenhum, não para em lugar nenhum. Aqui a expressão sofrer é pagar o preço, Quem está casado há 50 anos, pagou o preço da convivência de 50 anos a 2, e aí o que tem que abrir mão de muita coisa, ou não tem? Tem, porque se um abrir só, se apenas um abre mão, fica horrorosa a vida, mas se os dois abrem mão, fica mais fácil de lidar. Agora, quando eu abro mão de algo que gosto, isto me causa um certo sofrimento, e se eu não aprendo, eu vou desistir da esposa, porque aí vou arrumar outra, como se fosse fácil isso, como se fosse de Deus isso, como se fosse bíblico isso. Aí vejam, a maior esposa, não, também não, a gente tem que abrir mão. E na igreja? O pastor, Dona Rosane, esposa de pastor, a senhora também, Dona Zani também, quantas coisas tiveram que abrir mão, e a gente sofre por isso. Quer ver só, a gente sofre quando ajuda alguém, e a pessoa não quer a ajuda da gente. A gente sofre quando faz de tudo e a pessoa cai e se arrebenta no pecado. A gente sofre. Quem não aprende a sofrer não para em lugar nenhum, não vê nada ser concluído. Por isso que Paulo disse que quando se tem amor, nós vamos superar as diferenças, nós vamos aprender a sofrer, tudo sofre. Vamos ter paciência para acreditar que o sofrimento não vai ser ad eterno, vamos ter tranquilidade, vamos esperar o melhor momento. E quando eu estou num pior momento, mas com esperança e aguardando o melhor momento, isto se constitui em um antídoto, em um remédio para este sofrimento que está sobre mim ou me pesando. Eu preciso aprender a esperar, a suportar as coisas, sem ficar murmurando, reclamando, e aí com perdão da expressão, chiando por qualquer coisa. Às vezes fica reclamando por qualquer coisa. O amor nos conduz na superação da diferença. Não queira um pastor igual a você. Busque em Deus o aumento do seu amor, para conviver com um pastor diferente. Não queira membros que sejam a sua cópia. Irmãos
Sua cópia. Não existe sua cópia em lugar nenhum. Não existe a sua cópia. Se alegre com os irmãos que chegam diferentes de você. Se alegre com os que você vai encontrar diferentes de você. Nós somos diferentes. Mas este amor que nos une é maior do que as nossas diferenças. E é pelo amor que nós vamos aprendendo a lidar com os diferentes. As diferenças não se constituem algo para nos distanciar, mas para nos aproximar. Somos diferentes, mas ligados pelo mesmo amor. Somos diferentes, mas pelo amor do Senhor, eu me alegro com as convergências e não fico celebrando as diferenças. É muito triste quando as pessoas celebram as diferenças. É feliz quando as pessoas procuram agradecer a Deus pelas convergências e elas respeitam as diferenças. É possível que o seu esposo goste de sair e você goste de ficar em casa. Uma diferença enorme. Respeite o seu esposo saindo. Você não quer ir com ele? Abençoa para ele ir sozinho. Você quer que a sua esposa vá, mas quer ficar em casa? Abençoa para ela ficar em casa e vá feliz. Diferença. A gente tem que entender isso. Os filhos são diferentes. Os filhos são diferentes. Alguns mais carinhosos, outros não. Alguns que ouvem, outros não. É preciso aprender a conviver com isso. As noras diferentes, as sogras diferentes, os sogros diferentes. É conviver com isso. A diferença não pode nos separar. Quando se ama, ela nos aproxima, porque nós vamos ficar mais cuidadosos com ela, ou com elas. O apóstolo Paulo disse: ainda que eu fizesse tudo, se eu não valorizasse o outro, se eu não aprender a lidar com as circunstâncias, e se eu não respeitar as diferenças, nada vai ter sentido, nada vai ter valor. É pelo amor que os diferentes estão próximos, conquanto diferentes. É pelo amor que a gente não tenta transformar os diferentes em iguais. Seria um caos, um caos. Então, seu filho nunca vai ser o retrato que está na sua cabeça. Ele se aproxima. Sua esposa nunca vai ser o retrato que você idealizou. Ela se aproxima. Você também, o seu marido nunca vai ser o retrato que está aí, porque o que está aí na sua cabeça é perfeito. E não existe ser humano perfeito. Ele se aproxima. Nós precisamos desejar que os diferentes se aproximem do jeito dos diferentes, respeitando, valorizando e entendendo que é possível amar os diferentes. Quando nós temos consciência do amor, é possível ter maturidade, é possível, para administrar as tendências, as circunstâncias todas. Valorizemos-nos, valorizemos os nossos, as pessoas, a igreja. Nós amamos, e quando a gente ama, fica mais fácil, fica mais leve, não é verdade? Quando a gente ama, fica mais leve. Que a sua igreja seja mais leve, que a segunda igreja seja mais leve, que o seu casamento seja mais leve, que a sua vida familiar seja mais leve, que o seu trabalho seja mais leve, que a sua casa seja mais leve. Tudo muda quando a gente muda. E se a gente amar, as coisas vão ficar mais leves. Que Deus nos abençoe.